Olá pessoal, eu sou Marco Damasceno, quero te convidar mais uma vez para um dos nossos bate-papos sobre ortodontia. E o nosso bate-papo de hoje é sobre correção de tratamentos ortodônticos. Na verdade, esse é um assunto que a gente pode estender por várias e várias vezes. É quase que um tópico inesgotável falar sobre correção de tratamentos ortodônticos. Porque os tratamentos ortodônticos eles têm uma sistemática no seu planejamento a ser seguido. Se você não usa essa sistemática, se você não tem um método definido e bem consolidado dentro dos seus conhecimentos, é muito comum que aconteça nós termos casos mal sucedidos. E o caso que a gente vai falar hoje, e olhando esse sorriso, a gente tem que lembrar de um dos fundamentos que eu sempre repito para vocês. A boca é uma tampa e panela. Veja bem, a tampa é a maxila, a panela é a mandíbula. Os dentes de cima, eles têm que se fechar por fora dos dentes de baixo. Quando a gente olha esse sorriso, a gente vê que esse conceito de tampa e panela não está sendo respeitado. A tampa e a panela estão batendo de ponta. Não deveria ser assim. Tampa por fora, panela por dentro. E na parte anterior, ou seja, na frente, essa tampa e panela ainda tem uma outra função, que é a função de guilhotina. E esse instrumento aqui, que a gente usa para cortar papel. É uma lâmina passando pela outra para poder cortar o papel. Então os dentes na frente, eles não podem bater ponta com ponta, eles têm que passar uns pelos outros para fazer esse movimento de guilhotina, que é uma das funções mastigatórias que há. É muito comum que os nossos pacientes, quando nós pedimos para ele sorria, eles sorriem assim. Mas, na verdade, o que a gente quer é que a pessoa mostre esse engrenamento de dentes superiores e inferiores se trespassando. A gente vê nesse mesmo paciente, em uma vista lateral, uma outra característica dessa tampa e panela, mas agora olhadas por fora, que se chama birretrusão, ou seja, tanto a parte superior quanto a inferior estão levadas para a gente e a gente vai esmiuçar isso um pouquinho mais adiante. A gente vai conseguir ter com maior clareza isso. Uma vista próxima, lateral da boca, mostra exatamente aquilo que eu estava falando. Veja, a tampa e a panela na frente estão batendo ponta com ponta. Está errado, deveria ser assim. E na parte posterior, a tampa está dentro da panela. Também está errado. Esse engrenamento é necessário para que os dentes superiores, estando por fora dos inferiores, consigam fazer um trabalho de pilão, ou seja, para triturar os alimentos. Então, essa forma dos arcos e essa disposição dos dentes nos arcos, elas têm uma razão, um quê lógico para ser obtido. A vista anterior, a gente percebe bem isso. É como se a boca superior desse paciente fosse inadequada, menor do que a superior. E a gente sabe agora que isso deveria ser o contrário. Muitos dos casos que a gente corrige hoje se deve a um fenômeno que aconteceu no Brasil chamado análise facial. Ou seja, os ortodontistas foram orientados por seus professores, por seus tutores, de que havia uma nova fórmula de se diagnosticar através da observação de características da face. Porém, a busca cega que há nesses conceitos, e principalmente pelo fato de esses pontos de referência estarem fora do aparelho estomatognático, ou seja, da boca, faz com que ocorram tratamentos com resultado como esse que nós vimos.
Mas não só por isso. Esse caso especificamente trata-se de um paciente chileno. O Chile, a gente sabe que é um dos países que mais estuda e mais se empenham em desenvolver a ortodontia. E um dos ramos da ortodontia, de um passado próximo, respeitava as normas de Tweed, ou seja, o triângulo de Tweed. O triângulo de Tweed, que é essa figura que a gente está mostrando aqui, preconizava visualizar a inter-relação dos planos faciais com as posições dos dentes inferiores na parte anterior. Não se levava em conta dentes posteriores. Como de fato, na maioria das análises não se leva ainda. Então, em função de se buscar as metas de Tweed, aquele caso, ou seja, esse caso que nós estamos observando, foi levado a essa condição. Veja bem, nosso método particularmente, que eu, Marco Damasceno, uso, é um método cefalométrico. Eu sempre me pauto neste desenho. Para mim, em toda a documentação ortodôntica, esse é o objeto mais importante. Pouco me importam as fotos, pouco me importa o modelo, pouco me importa a maior parte das coisas que vem na documentação ortodôntica. Mas esse detalhe, eu realmente me detenho nele. Porque eu sei que ele mostra para mim a posição dos dentes dentro do osso e a relação que dentes e osso têm com a face do nosso paciente. Ou seja, na análise facial, eles partem de fora para dentro para descobrir qual é o problema. Na análise cefalométrica, nós partimos de dentro para fora. O perfil do nosso paciente sendo alterado é consequência de um bom tratamento ortodôntico e de uma boa análise, avaliação, diagnóstico e planejamento do nosso caso. Quando nós ortodontistas olhamos aquelas figuras que eu havia mostrado, a gente vê esses númerozinhos, que também vem junto da documentação. Esses números, que podem ser um pouco complicados para a maioria das pessoas, e até para alguns ortodontistas, na verdade é como um livro que diz tudo o que está acontecendo na boca do nosso paciente. E a gente precisa aprender a ler esse livro. Eu já falei sobre esse assunto em outros vídeos. Se você olhar no nosso card, você vai descobrir isso. E as informações básicas daquele livro, o capítulo básico daquele livro, a que eu mais me detenho, é este aqui. Porque aqui está escrito tudo que eu preciso de saber desse tratamento. Quando eu vejo um SNA de 86, eu sei que o osso superior está para frente. Quando eu vejo um SNB de 81,5, eu sei que o osso inferior está próximo de uma posição adequada, mas ainda para frente. Poxa, mas você comentou agora mesmo que essa boca era birretrusa, ou seja, para trás. E os ossos, você está me informando que são para frente. Sim, é exatamente isso. E esse foi o erro do primeiro tratamento desse paciente. Os ossos estavam relativamente bem posicionados, mas seguindo as metas de Tweed, o ortodontista inclinou e posicionou os dentes para trás, para a parte posterior. E isso levou o perfil do nosso paciente a ficar birretruso. Então, seguir metas freneticamente pode ser tanto muito bom, como pode representar um problema, como foi nesse caso. Quando eu vejo SNGN com 68 e SNGOME com 33, eu vejo que o padrão facial desse paciente é bom. Ele tem um bom rosto, uma boa distribuição vertical do seu rosto. Ele não é achatado e ele não é alongado. É um padrão mesofacial. Quando eu vejo TPI positivo, nesse caso 2,
eu sei que esse paciente realmente é um classe 2. Ou seja, que este osso superior está à frente do osso inferior. Observando agora a posição e inclinação dos dentes, esses 4 últimos dados nos dizem que tanto dentes superiores quanto inferiores na parte anterior estão posicionados para trás e inclinados para trás. É esse movimento que explica aquele perfil que nós mostramos mais cedo desse paciente. Em questão ou em relação aos ossos, ele tem um bom posicionamento. Porém, a movimentação que foi feita com seus dentes, seguindo freneticamente e cegamente metas, levou ele a essa condição. Então, como a gente pode resolver esse problema agora? Olha a vista mais aproximada da boca, como é que tá. Percebe tudo aquilo que a gente falou? Estava escrito naqueles números. É possível a gente entrar num tratamento ortodôntico sabendo o que está acontecendo e o que a gente deve saber. O tratamento ortodôntico, ele não é algo às cegas. Então agora nós temos que fazer o quê? Descompensar, ou seja, desfazer boa parte dos movimentos que foram feitos no tratamento anterior desse paciente. Como nós vamos fazer isso? Com arcos de memória, como os fios de níquel e titânio. Esses fios, eles têm um formato pré-concebido. Quando nós colocamos esses fios na boca do paciente, eles vestibularizam, eles inclinam para frente, para anterior os dentes. Então nós usamos esses fios. Só isso basta? Não. Na medida que a gente consegue abrir espaços, a gente ainda precisa de usar molas. Essas molas vão jogar os nossos dentes mais para anterior. Isso não basta ainda. Temos que usar elásticos em corrente, juntando todos os dentes para anterior. Também não é o suficiente isso. Nós devemos usar, como nesse caso, alças de Bull, que a gente vestibulariza mais. Veja bem, estamos nesse tratamento fazendo exatamente o contrário de tudo aquilo que foi feito. Outro recurso que nós temos é esse fio reto que está aqui embaixo. Esses são os fios de overlay. São fios de calibre muito alto, muito grosso, em que a gente vai colocar por fora do aparelho ortodôntico e prender eles nas partes posteriores e anteriores, e esses fios vão forçar muito os dentes para serem jogados para fora. Aquela correção posterior, descruzar os dentes posteriores, só pode ser conseguido com artifícios como esses ou com elásticos intermaxilares. São movimentos muito pesados e trabalhosos de ser feitos. Assim, à medida que a gente usa todos esses mecanismos, a gente consegue feitos como esse. Observa esse espaçozinho que apareceu? Esse espaço é a consequência de movimentos para anterior. Olha, à medida que você joga para anterior, você abre espaços, porque a boca é um arco. Então, sempre que você joga 2 dentes para anterior, um vai para cá, o outro vai para cá. Depois que nós conseguirmos todos esses espaços, aí sim a gente junta eles com elásticos e cria uma área posterior ao canino que vai separar, digamos, a boca posterior e a boca anterior. Olha aí como é que a gente consegue obter esses espaços na boca toda. Vocês conseguem observar que agora os dentes superiores que batiam ponta com os inferiores já estão para frente? Meio caminho andado. A parte posterior, vocês lembram que os dentes de cima estavam por dentro dos de baixo? Olha, meio caminho andado. Agora nós temos que redistribuir e corrigir esses espaços. Olha isso aqui. Chama-se overjet. Overjet é justamente esse movimento que a gente faz, ou o espaço que é conseguido quando a gente leva o arco superior para anterior, em busca desse tipo de correção. A gente consegue isso na boca toda, para depois
começar outros movimentos. Por exemplo, este. Já fechamos todos os dentes na frente, agora estamos jogando todos eles em bloco para frente, usando as alças de Bull e também usando elásticos de intercuspidação, fechando. Porque a alça de Bull, esse instrumento que nós usamos, tem uma componente intrusiva. Então a gente tem que usar elásticos para baixar o sorriso também. Percebe que tudo é harmonioso no tratamento ortodôntico e tem uma lógica de ser. Agora estamos perto do final do tratamento. Olha só, não lhe parece que essa boca está melhor encaixada? Olha isso. Percebe que a boca de cima, a nossa tampa, agora está por fora da panela? Era isso que a gente precisava. Mas isso cria problemas. Problemas de 2 dentes que foram extraídos em cima. Vê essa falha ali do lado? A gente fecha ela com resina no final. A mesma coisa do outro lado, também foi fechado desse outro lado com resina. Não é algo que me agrada muito. Melhor seria colocar implantes ali. Mas para criar um espaço de implantes, eu teria que abrir um espaço muito maior. E nesse caso não era necessário. Era uma correção relativamente simples. Vocês observaram nessas últimas figuras que existe uma relação, como de fato vocês verão em todos os nossos tratamentos, em que o canino superior sempre estará atrás do canino inferior? Sempre nos nossos casos vocês verão esse tipo de relação. Isso tem um quê? Isso é um dos fundamentos de estabilidade de um tratamento ortodôntico. Isso chama-se guia de lateralidade canina, que é o momento em que você coloca os caninos exatamente nessa posição que eu vos disse, para que quando a pessoa for ranger os dentes, quando a pessoa estiver dormindo nas fases mais profundas do seu sono, ela ranja os dentes e só pegue canino com canino. Por quê? O canino tem um tamanho, consistência, anatomia, formato, robustez, pilar ósseo muito mais privilegiado que todos os outros dentes e também diferenciado, justamente porque o canino não tem a função precípua apenas de rasgar alimento. O canino é muito mais útil, muito mais importante, fazendo as guias de lateralidades caninas. Ou seja, quando você vai ranger os dentes, só pode pegar canino com canino, como mostra aqui nesse vídeo. Esses pontos marcados em azul e em vermelho nos caninos superiores e inferiores são os pontos que tocam canino inferior e superior. E nós temos que chegar no final do tratamento com esse tipo de situação. Se não houver isso, a guia de lateralidade canina, todo o seu tratamento está comprometido, porque são jogadas forças em outros dentes que não os caninos e os tiram de posição. A guia de lateralidade canino é um fundamento que deveria ser melhor estudado e levado mais a sério, porque é a causa de muitas perdas de tratamento. Por fim, o resultado que a gente obtém é esse. Vamos ver aqui em close primeiro? Olha lá, como era antes, como está agora. Percebe que as bocas modificaram de posição? Agora sim a tampa está por fora da panela, agora sim temos a guia de lateralidade canina, então agora sim temos a possibilidade de ter estabilidade no nosso canino. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Se vocês gostaram, visitem nossas redes, dê o like, inscreva-se, sempre vai ter novidade por aqui. Se você tiver algum assunto para a gente abordar que seja bacana, que seja curioso dentro da ortodontia, dá um toque e a gente vai falar sobre eles. Eu sou Marco Damasceno e te espero no nosso próximo bate-papo. Valeu!